Então eu proponho 3 coisas com ênfase em Efésios 2, 21. O fundamento bíblico, o fundamento estrutural, a partir do fundamento, depois do fundamento, a estrutura teológica, e do fundamento mais a estrutura, a arquitetura prática. Então, quais as práticas bíblicas para uma igreja reformada hoje? Primeiro, o fundamento bíblico, depois o estrutural teológico e depois a arquitetura prática. Por quê? Porque tudo que uma igreja reformada faz vem das Escrituras, somente as Escrituras. Então, as Escrituras têm padrão de excelência na igreja reformada, mas ela carrega o nome Igreja Reformada. Por quê? Porque a Reforma Protestante ofereceu essa maneira de pensar, ofereceu uma condição de ler as Escrituras a partir de princípios sistemáticos. Então, a nossa teologia reformada, ela contempla, a partir dos seus sistemas, a partir da sua estrutura, uma ideia clara de como abordar tais escrituras Então, nós temos o fundamento bíblico, nós temos o estrutural teológico para alguma coisa que a igreja reformada precisa fazer. O que a igreja reformada precisa fazer? Essa é a sua arquitetura prática. Tome, por exemplo, um edifício. O edifício tem um fundamento, um edifício tem uma estrutura e um edifício tem uma arquitetura. O que é a igreja reformada, senão um edifício levantado através de um fundamento, que é a Escritura, de uma estrutura, que é a sua teologia, e de uma arquitetura, que é a sua prática. O que vem ao conhecimento da nossa geração é a prática, num primeiro momento. Qual é, então, a prática deste edifício bem ajustado que cresce para santuário dedicado ao Senhor, que está em Efésios 2, versículo 21? É que este fundamento bíblico, essa estrutura teológica e essa arquitetura prática precisam redundar em honra e glória ao Senhor. Qual é a prática, então, de uma igreja reformada na cidade? Glorificar ao Senhor. Quando é que uma igreja reformada glorifica ao Senhor? Quando o seu fundamento é bíblico, quando a sua estrutura é teorreferente, teologicamente orientada, e quando a sua prática, a sua arquitetura, quando a sua expressão social é alguma coisa que realmente testemunha da glória de Deus. Para que existe igreja reformada? Para Deus, e para a sua glória, e para a sua honra, e para o seu louvor, e para o seu domínio. Porque quando a igreja propaga esse Deus, então a voz desse Deus, que parte do fundamento bíblico, que parte da estrutura teológica e que se evidencia como arquitetura plástica, como arquitetura pública, quando isso acontece, você tem uma igreja de prática reformada, uma igreja de prática bíblica, uma igreja comprometida com os valores essenciais da sua história e pode fazer desse conjunto estrutural, prático, desse conjunto de conhecimento vivido, pode fazer desse conjunto e dessas condições um farol na cidade. É importante ter uma igreja reformada na cidade? É muito importante, por conta do seu fundamento, por conta da sua estrutura, por conta da sua arquitetura. Que Deus te abençoe, lhe dê graça de conhecer uma boa igreja presbiteriana onde você estiver.